bom estar aqui com vocês. Amém. E a gente fica tremendo, né? Primeira vez que eu liguei nas mídias sociais para assistir a igreja de vocês aqui em janeiro, estavam Mateus, né? Tiago, Mateus, Lucas, João, Tiago estava pregando e eu falei assim, caramba, para onde nós vamos? E aí eu vi a pregação do Tiago e o Tiago pregou Colossenses. Vamos lá dar uma olhadinha lá de perto. Vamos sentir, né? E uma das coisas que eu mais gosto aqui da congregação local é dos irmãos, evidentemente, né? Os irmãos são super calorosos, amorosos, né? E isso, cara, quando cheguei aqui e fui recebido por vocês, foi muito bom. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém. Exaltado seja teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. E a segunda coisa que eu mais gostei aqui foi os louvores. Coisa boa, né? Os louvores, eu falei assim, caramba, louvor líder. Terceira coisa, a palavra, né? Os irmãos sempre, né? Templo, né? Tabernáculo, né? Pensar. Abacuque, o jumentinho, hoje eu saí daqui de manhã me sentindo jumentinho. Glória a Deus, né? Queria agradecer de verdade. Queria com isso também, né? Falar um pouquinho, né? Sou marido daquela pessoa ali, pai de 2 filhos, avô de 2 netos, né? Caminhada com o Senhor aí há longo tempo. Passamos, né? Entendemos muita coisa ao longo dessa caminhada e tudo é para a glória de Deus e para o bem daqueles que o Senhor, né? Então, dito isso, né? Apresentado e tal, queria também aproveitar esse momento e declarar diante da congregação, né? Que não foi dito ainda oficialmente, mas eu queria dizer oficialmente que nós estamos e gostaríamos muito que vocês aceitassem a gente. Nós já tínhamos tomado essa decisão mês passado, né? Eu nem fazia ideia de que eu ia estar aqui de público, porque é muito bom ouvir, né? É muito bom ouvir. Como é bom sentar aí e ouvir os irmãos pregando, recebendo, né? Do tanto do pessoal da equipe do louvor, como quem ministra aqui a palavra, como é bom. Mas também Deus também nos deu uma medida de graça, né? Para contribuir com o corpo, né? Então assim, vai lá e prega. Vai lá e prega. Eu queria, então, compartilhar com os irmãos. E eu achei interessante que os irmãos aqui dão tema para a mensagem, né? Eu sou terrível nisso. Mas eu queria, se é que a gente pode dar um tema, seria as medidas do corpo de Cristo. As medidas do corpo de Cristo não se pregam numa pregação só. Elas são pregadas desde a cruz e elas vão ser pregadas até o dia da volta do rei, né? E é algo que a gente sempre vai colocando uma pedrinha, um assunto que não tem fim, então a gente só vai passar por cima aqui de algumas coisas. Enfim, é isso. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos 12, versículo 3. Amém. Pai, te louvamos e te bendizemos por tudo que o Senhor fez em Cristo por nós. Por toda a graça, por seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, fomos salvos pela graça. Obrigado, Deus Pai, por tudo isso, pelo sangue derramado na cruz, pela voluntariedade do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Jesus, por tudo. Amém. 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 Do versículo 3 ao versículo 8
lê-se assim, ó, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Pai, mais uma vez te bendizemos, te louvamos pela tua palavra, fala aos nossos corações, alarga o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, que o teu corpo nessa noite mais uma vez seja edificado, cresça e alcance até aquele dia a medida da estatura completa de Cristo, para a glória do teu nome. Amém, amém, amém. Amém, irmão? Amém. Eita, obrigado. Então assim, o corpo de Cristo, ele é feito de muitos membros. E há uma medida de graça derramada sobre cada um na sua individualidade. Né? É algo que às vezes a gente não entende direito. O problema não é a individualidade, o problema é o individualismo. Né? Qual é a diferença disso? A diferença do individualismo é aquela pessoa que acha que pode fazer tudo sozinho. Né? O individualismo, muitas das vezes, é quando a gente se decepciona com as pessoas, aí a gente fala assim, não, agora eu vou ficar só em casa recluso. A gente não pode esquecer que nós somos membros de um corpo, e esse corpo é de Cristo, e que precisamos uns dos outros, e um membro fora do corpo está morto, apodrece, mas quando está no corpo recebe a vida do sangue. Não é assim? Então há diferença de falar, há diferença de pregar, há diferença de louvar, há diferença de se comunicar uns com os outros. Essa é a multiforme sabedoria de Deus, é a igreja. Né? Talvez seja um dos mistérios mais profundos e que a gente vai ficar até aquele grande dia tentando entender e não vai entender a multiforme sabedoria de Deus, porque foi dada uma medida para mim que não foi dada para o irmão aqui. Mas o irmão recebeu uma medida que não foi me dada. Mas quando a gente anda junto, a gente tem todas as medidas. Quando Jesus aparece em Apocalipse para João, ele fala assim, escreve as 7 igrejas. Aí João vira, ele vê tudo aquilo, ele fala assim, vamos lá, abre aí Apocalipse capítulo 2. Deixa marcado aí 12 de Romanos, Apocalipse 2. Jesus, tu és meu Pai. No começo do capítulo 2 diz assim, escreve a igreja em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Amém? O versículo 8 diz assim, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então vê que a igreja de Éfeso, ele vai dizer que ele tem as 7 estrelas na mão e que anda no meio dos 7 castiçais. Mas para Esmirna, ele vai falar, eu sou o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Para uma igreja, ele dá uma medida de revelação. Para outra igreja, ele dá outra medida de revelação. E aí ele vai para Pérgamo até Laodiceia, dá uma medida de revelação. Então, se toda a igreja anda junto, tem toda a medida de paz. Então, Pérgamo não tinha que querer ter a medida de Éfeso.
nem Éfeso de Laodiceia. Mas cada um respeitar as suas medidas. Temos que respeitar as nossas medidas. Por exemplo, eu não posso chegar aqui e falar que eu cantando no Ministério do Louvor. Não dá. Vocês vão chorar. E vai ter alegria. Então há uma medida. Eu sei as minhas medidas. Então o que eu faço aqui? O que a gente faz pelo louvor? A gente patrocina, a gente investe, a gente ora, a gente recebe. Não é assim? Glória a Deus, deixa as medidas deles ali. Eu fico só admirando. E aí acaba o culto de manhã, eu tenho que ensaiar. Descobri isso hoje. Você já pensou? Então, gente, glória a Deus pela vida do pessoal aqui, tá? Da equipe aqui, dos instrumentos, da voz, né? E é muito bom ver vocês aqui, de verdade mesmo. Paulo vai falar de medidas em 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá? É bom ser crente aqui, porque o pessoal ama a Bíblia aqui. 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 13 ao 15, ele fala assim: eu nada sou sem ti. Versículo 13 de 2 Coríntios 10 diz assim: porém não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Dá uma pausa aí. Paulo, nesse momento, ele começa a defender o seu apostolado diante da igreja aos Coríntios, porque estava vindo salteadores, ladrões, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos. Não é nada, a gente nem vê isso hoje em dia, né? Não existe mais, só naquela época lá. Então ele está defendendo o seu ministério. Com 14 diz assim: porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo que o Evangelho de Cristo aqui, porque tinha alguns que se diziam irmãos, estavam pregando outro Evangelho. Não nos, no 15, não nos gloriando fora dos trabalhos alheios. Nós não estamos tirando, nos aproveitando do que outros fizeram, como esses estão tentando fazer conosco. Antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós. Então, há uma medida, né? Eu queria que você abrisse a Bíblia em Josué, capítulo 1. Papai. Cadê a menina da tangedora? Cadê o Tiago? Não, Mateus. Vem pra cá, Mateus. Um dia eu acerto, gente. Esquenta não, daqui uns 5 anos eu acerto. Josué capítulo 1. Não é isso? Versículo 2, 3 e 4 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar, repete comigo, todo lugar. Todo lugar. Que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo, ou seja, os vossos limites. Há um limite. Precisamos entender quem nós somos em Cristo.
Precisamos ter a nossa identidade revelada pelo Cristo a respeito da nossa individualidade, para que nós possamos cooperar com o corpo. Porque, por exemplo, eu não vim assistir um culto, eu vim prestar culto, porque Ele tem a honra, Ele tem a glória no corpo. Viemos prestar culto, seja com os instrumentos, seja com a voz aqui cantando, seja levantando a mão, batendo palma, dançando, seja cumprimentando o irmão, seja abraçando, intercedendo, orando. Viemos aqui prestar um culto, porque Ele é digno de todo culto, de todo louvor. Mas para isso precisamos entender quem nós somos em Cristo. O que dizem, quem as pessoas dizem que eu sou? Há uns dizem que tu é o profeta, que tu és Elias, Jeremias. E vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não foi carne nem foi sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Eu te digo, tu és Pedro. E sobre esse espírito de revelação, edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16 fala sobre isso. Mateus capítulo 16 está apontando para Mateus capítulo 6. Quando vocês forem orar, entra no quarto, não faz como os fariseus, não. Entra no quarto, fecha a porta. E o vosso Pai, que vos vê em secreto, vai te recompensar. E qual é a recompensa? Recompensa não são coisas dessa terra. Não são coisas passageiras, momentâneas, temporais. Mas meu Pai que está no céu vos recompensará com as coisas eternas. A revelação de quem eu sou. Porque Cristo é o mistério que esteve escondido desde antes do século, mas que agora foi revelado em Jesus para nós, o corpo de Cristo, a igreja, para que nós juntos pudéssemos ter todas as medidas de Cristo. Qual é a medida? A largura, o comprimento, a altura, a profundidade, mas com todos os santos. Então não existe individualismo. Não existe, eu vou fazer o meu santuário em casa, o meu devocional em casa, não vou ter comunhão com o corpo. Não existe igreja sem corpo. Não existe você ser igreja sem você congregar. Não existe você ser igreja sem você emprestar o teu ombro para alguém chorar. E você ter um ombro também para quem você chorar. Alguém que você possa confessar suas amarguras, as suas fraquezas, os nossos... Quem nós somos fora do corpo de Cristo? Nós estamos perdidos, mas no corpo nós temos saúde, nós temos vida, nós temos amparo. Mas o corpo é difícil, a gente vê tanta coisa errada, mas Deus ainda sustenta um remanescente. Aleluia! Glória a Deus! Mas não existe mais profeta, não existe mais santidade. Ei, eu conservei 7.000 que não dobraram o joelho de Jezabel. Glória a Deus! Ainda tem um remanescente na igreja. A igreja é santa, ela é imaculada, ela tem ruga e ela está adiante em amor. Sim, Cristo garante isso. Diante dele em amor, pagando o preço, ainda sentindo no nosso corpo as aflições que Cristo sentiu na cruz. Carregamos as marcas, não estamos fugindo das marcas. Fomos maltratados, agora estamos fugindo do maltrato. E se ele não dissesse está consumado? E se ao invés de dizer meu Deus, dissesse meu Pai, meu Pai?
era meu pai, acabava com tudo. Não é pai? Meu filho pequenininho, né? Imagina você ver teu filho sendo maltratado por um monte de homem. O que ele faz? E ele fala assim, meu pai, e tu tem condição. Aí Jesus fala, meu Deus, eu preciso concluir essa obra. Por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui. Não pelo que nós somos, mas por tudo aquilo que Ele é. Primogênito dentre muitos irmãos. Primogênito dentre os mortos. Morreu primeiro, a primazia da morte, vencendo a morte. Quando chegar em Apocalipse 21, a morte vai ser tragada, mas ela já foi vencida. Que é de tua morte, porque o aguilhão do teu poder, o pecado, Cristo carregou os nossos pecados naquela cruz e nos garantiu o direito de entrar na presença de Deus. Então tenhamos ousadia para entrar na presença de Deus e receber revelação de quem nós somos. Sim, tu és o Cristo, sim, e tu és uma pedra que eu vou edificar a minha igreja. Ousadia para entrar e nos fez um novo e vivo caminho, rasgando o véu da sua carne. Há uma medida. Quando Jesus se retirava para lugares específicos, ele chamava 3 discípulos de 12: Pedro, Tiago e João. A Ele a glória, a Ele a glória. Me ajuda aí, gente. No livro de 1 Reis, não precisa você abrir a Bíblia agora, mas lá tem as medidas do templo que foi construído por Salomão. Em Ezequiel nós temos uma medida específica, diferenciada para não ter mais medidas. Em Êxodo, há medidas para o tabernáculo que Deus entregou na mão de Moisés. No mesmo Êxodo, há medidas dos utensílios. Agora tu imagina, a Arca da Aliança estava no Santo dos Santos. A mesa da proposição estava no santo lugar. Aí a mesa da proposição tinha ciúme da Arca da Aliança. Eu queria ser uma Arca da Aliança, porque tem 2 querubins. Não, mas cada um no seu devido lugar. A mão não pode querer ser pé, porque ela tem utilidade de mão. Mas como, pai, precisamos descobrir as nossas medidas. Então o que acontece? Jesus chamava 3 discípulos à parte. Pedro, Tiago e João. Monte da Transfiguração, Monte de Getsema, o nome do irmão. Tiago morre logo no começo da igreja. Tiago é o primeiro a morrer. Jesus olha para trás, Pedro olha para trás e fala: "Esse aí vai morrer não?" Não é problema teu. Cuida das tuas medidas, porque vai chegar um tempo que você vão te levar para um lugar que você não quer ir. Chegou o tempo. E João foi para a
medida. Pedro não poderia querer ser João, João não poderia querer ser Tiago. Há uma medida. Minha glória para sempre. Abra sua Bíblia em Efésios. É o livro de Efésios, capítulo 4. Pai, em nome de Jesus, traz sobre nós nesses dias espírito de sabedoria e revelação, para que possamos conhecer o Senhor, conhecer as nossas medidas, e possamos andar na nossa medida de graça e de conhecimento. Efésios 4, a partir do verso 11. O pastor falou que a gente tem aqui até 11 horas da manhã. Estou ligando. Vai dar tudo certo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo, com propósito, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em moda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, no qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em o apóstolo Paulo descobre as suas medidas. E o apóstolo Paulo, o maior apóstolo de todos os tempos, o apóstolo Paulo não era fácil, não. Eu já falei para minha esposa isso, eu confesso, eu não conseguiria andar com ele, não. O apóstolo Paulo, ele tem aquele encontro no capítulo 9, né? Aí Deus coloca um homem santo, um homem, né? Quem é o discipulador dele? Não? Barnabé. Barnabé é um santo, né? Uma pessoa assim, toda paz estava sobre Barnabé. Paulo arruma uma treta com Barnabé. Por causa de uma treta de amor com outro discípulo. Sai de Jerusalém no capítulo 15, já não sai mais com Barnabé, já sai com Saulo. Não tem problema. Sai o Saulo, não, Silas. Perdão, Silas. E aí vai fazer outra jornada. Um homem difícil, mas ele entende suas medidas. Eu sou apóstolo segundo o chamado de Jesus Cristo. Eu não fui chamado por homem nenhum. Palavras de Paulo. Mas chamado por Jesus Cristo, pela revelação de Jesus Cristo. Isso não é um privilégio para Paulo. Por que, irmão, que não é um privilégio para Paulo? Porque Jesus Cristo nos fez um novo e vivo caminho. Eu não posso ficar apoiado na santidade, na comunhão do Espírito Santo que minha esposa tem. Eu não posso ficar apoiado na comunhão do Espírito Santo que os pastores têm. Porque eu tenho um bom casal de pastor que ora por mim, então eu posso ficar escorado. Não! Eu preciso da revelação de quem eu sou na minha individualidade, para que eu possa realmente entregar por inteiro ao corpo. Parar de ficar olhando para mim com pena. Aí eu sofri muito, eu estou sofrendo muito, eu passei por isso, eu passei por aquilo. E quem que não passou? No mundo tereis aflição. Ninguém te enganou, que se alguém te enganou foi o homem. Ah, teve vitória, vem para cá que tu vai ter vitória, tu vai receber. Não. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, é a fé do Cordeiro de Deus.
pedras de uma edificação. Lá na frente, depois de barba branca, Pedro, já entendendo as coisas, ele fala assim: vós sois pedras afogueadas, sacerdócio real. Está apontando para Êxodo 19, Êxodo 20. Nação santa, povo de propriedade peculiar, exclusivo. Uau, quem que nós somos? Nós éramos inimigos de Deus, estávamos mortos nas nossas ofensas. Ele, com seu muito amor com que nos amou, ainda mortos, fomos salvos pela graça de Deus, todos vivificados em Cristo Jesus. Agora, vivificado em Cristo, eu sou co-herdeiro também em Cristo, como diz Romanos. Então, tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, se tudo que Jesus conquistou na cruz é meu, eu quero tudo aquilo que Ele conquistou. Não aceito menos. Tenho ousadia para entrar no Santo dos Santos e contemplar aquele que tem olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a neve, os pés reluzentes como latão, os pés como latão reluzente, uma roupa sacerdotal, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele anda no meio dos 7 castiçais de fogo. Aí Paulo, entendendo isso e muito mais, ele fala: o que é de tu, ó morte? Ei, por que a gente está andando angustiado, preocupado, tão preocupado? Porque o que é da morte, ele já venceu a morte. Aleluia! Que é do teu aguilhão o pecado ele já carregou. Cumpriu 7 escrituras. Eu estou passando por aflições no meu corpo. Ei, está passando doenças que você está lutando, e você não está vendo de repente os resultados. Aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Corruptível de incorruptibilidade. Maranata. Ao som da última trombeta. Precisamos entender as nossas medidas. Efésios capítulo 2. Jesus entendia suas medidas. Deixa aberto aí Efésios capítulo 2. Jesus entendia suas medidas. Chegou uma mulher gritando para ele: Jesus, Jesus, Jesus. Mestre, mestre, mestre. Socorre a minha filha que ela está terrivelmente endemoniada. Jesus nem deu bola. E ela continuou insistindo. Aí os discípulos falaram: mestre, despede ela aí que não está cantando não. Jesus falou: o que tu quer, mulher? Minha filha. Não é lícito dar para os cães aquilo que é reservado para os filhos. Havia uma jurisdição sobre Jesus pegar as ovelhas perdidas de Israel. Capítulo 12 de João. Os gregos queriam ver Jesus por causa dos sinais, maravilhas, que eles falavam. E Jesus, ele fala assim: chegou a hora, ele fica angustiado, fala assim: chegou a hora do Filho ser glorificado. A medida dele não era para os gregos, mas quando ele ressuscita, ele passa 40 dias com os discípulos, antes de ser assunto aos céus, ele fala assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Os que crerem serão batizados, os que não crerem já estão condenados. E os sinais seguirão aqueles que crerem. Comecem em Jerusalém, passem em Samaria, vão por toda a Judéia, até os confins da terra, porque agora todo o universo, toda a autoridade me foi dada no céu e foi dada na terra. Eu cumpri o propósito, e de igreja, e cumpri o propósito também. E quando esse evangelho for pregado em todas as nações, aí
em Cristo será eliminado. Porque todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, ainda que existam ou não são. O que é que você está vivendo que não está em Cristo? Não é verdade. A verdade absoluta é Cristo. Em nós. Esperança. Esperança de glória. Precisamos ser responsáveis. Mas não podemos confundir isso com medo.
vamos ver Ele face a face. E a gente fica com aquela ansiedade, será que amanhã a gente vai conseguir pagar aquela conta? Será que a gente vai conseguir alcançar aquele objetivo? Será que a gente vai conseguir? Será que aí o solteiro pensa, será que eu vou conseguir me casar? E se eu me casar ou não casar bem, eu vou ter que carregar uma mala sem alça? Será que o concurso que eu fiz eu vou passar? Será que isso vai acontecer? Será que aquilo vai acontecer? Tenha ousadia para entrar no santo lugar. Ele nos fez sacerdotes reais. Ele nos fez co-herdeiros, mas Ele também nos fez co-participantes. Eu gosto de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Então tudo que Jesus conquistou, agora eu sou filho, era órfão, agora eu sou santo e tal, e vai. Tá, agora você também é co-herdeiro, agora você também é co-participante. Quer vir após mim? Tome a sua cruz e siga-me. Então suporte as traições. Ei, suporte o abandono. Ele olhou para o lado e falou assim, poxa, vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora? Tu não é Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo, salva a gente também. O abandono. As traições, os abandonos, as decepções. Seguindo os mesmos caminhos, os mesmos passos. Da mesma forma, como o Cristo que nós somos. Porque antes o que nós éramos? Nós éramos não tínhamos povo, não tínhamos nação, não tinha família, não tinha nada. Aí Ele nos chamou, Efésios capítulo 2, versículo 11. Você vai entender agora quem nós somos. Um pouquinho de quem nós somos. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, perdão, eu estou lendo aqui finalmente, Efésios 2, vamos lá, desculpa aí, eu já li lá, Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrados de que vós, no outro tempo, falando pra gente, tá, gente? Hoje nós somos a igreja de Éfeso aqui, tá? Portanto, lembrados de que vós, ou nós, no outro tempo, éramos gentios na carne, chamados de incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Naquele tempo das trevas, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Não tínhamos esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, nós, que antes estávamos longe, já pelo sangue de Cristo chegamos perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubou a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo, nos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a cruz, as inimizades. E vindo Ele, Cristo, evangelizou a paz a vós, que estavam longe, e aos que estavam perto. Porque Ele, Cristo, ambos temos acesso, porque por Ele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai, em um e mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiro. Ei, não somos estrangeiros não. Nós temos uma nação. Nós temos raízes. Não somos mais forasteiros, mas somos co-cidadãos, ou seja, cidadãos da mesma localidade, dos santos. Tu não tinha família, agora tu faz parte da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não é mais edificado sobre o fundamento de homem, não. De achismo, não. Mas é de Bíblia. De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. Então por que pensamos menos da gente?
Ninguém que está isento de passar por um momento de tristeza, de angústia. Agora a diferença é você ficar vivendo um tempo de tristeza e de angústia. Nós somos humanos, nós somos limitados sim. Ainda estamos nesse corpo que é limitado. Ainda não foi glorificado. Mas o que não posso é eu passar por um problema, ficar triste, permanecer triste. Permanecer angustiado. Permanecer pensando que nunca vai funcionar. As coisas nunca vão dar certo. Peraí. Eu estou diminuindo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz quando eu penso assim. Por que nos reunimos todos os domingos aqui, gente? Por que nos reunimos às vezes no meio da semana também? Por quê? É para lembrarmos uns aos outros isso. Eu preciso que você me lembre quem eu sou em Cristo. De vez em quando eu preciso. Porque as coisas temporais têm assim uma certa vocação para nos distrair das coisas celestiais. Aí vem um irmão e prega, vem um irmão e ora, e vem um irmão e envia uma mensagem. Quais são as nossas medidas no corpo de Cristo? Uns foram chamados para tocar, outros para cantar, outros para ser pastores, outros para serem mestres, outros para pegar o envelope aqui do dízimo, da oferta, né? Todos para fazer a faxina. Alguns para ir para a cozinha, para cozinhar aquele cordeiro que estava, o pessoal do cordeiro. Parabéns pela família. Mas quando eu sei as minhas medidas, eu não fico em aflição. Mas quando as coisas lá fora começam a me causar aflição, aí eu tenho o corpo de Cristo e falo assim, você é filho. Você é sacerdote real. E é interessante uma coisa, vou aproveitar aqui a pastora, que é teóloga. Você sabia, Jacó teve 12 filhos. E aqui eu não estou terminando já, tá? Para todo mundo jantar cedo hoje. Jacó teve 12 filhos, 12 tribos, não é assim? Não é 12 tribos? Israel? Né? Mas o que Deus faz? Ele arrebata uma tribo, Levi. Mas tinha que ficar 12, não tinha? Aí ele pega José, os dois filhos de José, Efraim e Manassés, aí continua 12. José multiplica, agora 2. Ele pega Levi para ele. Eu vou fazer uma nação sacerdotal, mas antes eu preciso fazer uma tribo sacerdotal. Aí Levi tem 3 filhos, homens: Gerson, Coate e Merari. É isso? Gerson, Coate e Merari, 3 clãs. Mas não é isso que eu quero. Eu quero uma família. Aí levanta a família de Anão, dos Coatitas. Coate tem alguns filhos e Anão é um deles. Família. Mas agora eu quero uma casa. Levanta a casa de Arão. Através de uma família sacerdotal, eu vou fazer uma tribo sacerdotal. Eu vou fazer uma nação sacerdotal para que toda a terra me adore. Para que toda a terra seja sacerdotal. Que a ideia de Deus ao fazer uma tribo sacerdotal é que todas as outras tribos olharem e falam assim, eu também quero. O que eu faço? Como os planos de Deus não podem ser frustrados. Uau! Passa-se o tempo. Os sacerdotes se corrompem. Israel se corrompe. As tribos são divididas e espalhadas. 2 reinos. Um templo. Mas não é isso. Não é um templo construído por mãos humanas. Não, eu vou levantar o meu templo. Não, vocês entenderam errado. O meu filho, o teu filho vai edificar o templo. Não estava falando de Salomão, não. Estava falando daquele que viria lá na frente. Yeshua HaMashiach. Para ser de uma mulher virgem. Vai entrar em Jerusalém um jumentinho. E aí nasce ele na plenitude dos tempos. O homem santo
andando na terra. Vai até o Jordão. Encontra um louco lá, um louco de Deus chamado Batista. Glória! E fala assim: eu vim me batizar, mas não, eu que tenho que ser batizado por você. Eu não sou digno de desatar a sandália. Não, para que se cumpra toda a justiça. Eu não vim aqui roubar, eu vim cumprir. E nas águas a voz veio do céu e disse: esse é meu filho amado. Em hebraico é Ben Davi, filho amado. Não se trata do Davi que restabeleceu o tabernáculo, uma tenda de adoração. Se trata desse Ben Davi em quem eu me comprazo. Ele pega um bando de homens desajeitados, confusos, e chama para si: vem. Mestre, onde você habita? Vem ver. Vem ver. Vem ver. O tempo passa, eles veem milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Até que chega o momento do Filho ser glorificado com aquela mesma glória que eu tinha contigo, Pai, antes da fundação do mundo. Ele chama ele, se reúne numa ceia. Dá um bocado de pão para aquele que não fazia parte, que tinha um intruso. Quando o intruso sai, ele anuncia o Espírito Santo. Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Nós não somos órfãos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E começa a falar dos mistérios do Espírito Santo. No final ele roga por todos: Pai, eu rogo por isso. Não para que vos tire do mundo, mas para que os livre do mal. Eu também tenho um rebanho que não faz parte desse aprisco. Nós. E ele se entrega aos seus malfeitores. Cristo. Lucas, vem cá. Acertei o nome? Olha a atenção aqui. Essa toalha aqui são os meus pecados. São os nossos pecados. Ele está sendo maltratado, esbofeteado, chicoteado, ferido, cuspido, acusado de coisas que não fez, mas suportando tudo como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Porque ele veio cumprir o propósito do Pai, que é morrer pelos pecados e restaurar todas as coisas ao Pai. Glória a Deus! Eu com os meus pecados, ele na cruz, aí ele diz: está consumado. O que ele faz com isso? Em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, ele fala que não usurpou o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Jesus tinha glória, uma glória que era com o Pai antes da fundação do mundo. Ele se despe dessa glória, se faz carne e habita entre nós para pagar o preço. Se faz cordeiro, ou se revela o cordeiro. Nós, o que ele faz? Tira a glória. Aí agora o que ele faz? Ele pega os nossos pecados e se veste de pecado. Porque ele não tinha pecado, mas foi revestido de pecado. E aquela glória que ele se despiu, se fez homem, ele pega a gente e cobre a gente. Aleluia! Glória! Não éramos nada sem Deus. Inimigos de Deus, agora nos faz amigos de Deus. Então a glória que eu tenho não é minha, é dele. E o pecado que ele carrega não é dele, é o meu. Glória a Deus, meu loucura! Sim! Ele morre e desce nos lugares mais baixos da terra.
Cordeiro foi morto antes, então a criação não conhecia isso. A gente já tem 59 minutos, obrigado. A criação não conhecia os planos de Deus na íntegra. Quando o Cordeiro de Deus morreu, toda a criação, todas as hostes celestiais fez isso. Glória a Deus. Aleluia. Há uma palavra, uma profecia, nós não vimos ainda. Mas o Criador falou que ao terceiro dia Ele vai ressuscitar e eles pararam e olharam. Querubins, serafins, arcanjos, anjos, ministradores, rodas vivas, sim, todos olhando para baixo, todas as miríades e milhares e milhares e milícias e milícias olhando para baixo, nas primeiras horas do terceiro dia. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, vai. Ele ressuscitou. Porque Ele é santo, 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 e Ele é como tu, incomparável, sim, e toda a terra está cheia daqueles que são parecidos com Cristo, revestidos de glória, porque Ele é santo, somos também santos. Pai, te louvamos. Te bendizemos por tudo que o Senhor fez na cruz por cada um de nós. Oh, a Ele a glória, oh, a profundidade das riquezas, da sabedoria de Deus. Quem foi que te emprestou primeiro para depois ter que ressarcir? Quem? Porque dele, por Ele. Para Ele aprove para si o Cordeiro, Ele aprove, é graça, é graça, é graça. Pai, obrigado por essa congregação, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado, Senhor, por essa medida de graça, obrigado pela medida do corpo de Cristo, obrigado porque meus irmãos me aceitaram, obrigado porque eu sei que tem pessoas que nos amam e estão intercedendo por nós. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Nos sustenta até aquele grande dia. Você pode aplaudir, Senhor. Glória a Deus.
Lembrando que toda semente, irmão, gera fruto para a nossa vida e para todos os nossos dependentes. Tá bom, irmãos? Fica sabendo disso. Descendência, melhor dizendo, todos os nossos descendentes, eles são abençoados com a nossa semente que a gente lança no altar. Se você não sabe disso, fica ciente disso. Porque Deus é um Deus que olha para a família. Então, cada semente que você lança, você está contribuindo para o seu descendente, para os teus filhos, para os teus netos, para a tua família. Então, traga aqui a tua semente, nós estaremos orando. A obreira Tuane, cadê a obreira Tuane? Para cá. Nós vamos receber o domingo. Tá bom? Domingo nós recebemos, tá, irmão? E foi assim uma noite tão maravilhosa, porque foi uma filha, você alega, você fez aniversário. É essa idade mesmo, mas a Deus é bom, minha filha. E cada ano que passa, agradecimento a Deus, porque muita gente gosta. Tem uma pessoa que falou assim, será porque acho que está lá no. Como eu faço para chegar até os 100 anos, perguntou o coroa, né? Aí o coroa falou, é só você não morrer. Se você não morrer, tu chega. Então, cada ano que passa, a alegria do Senhor, irmão, tá bem? Amém, querido? Então, domingo a gente faz aqui a apresentação do casal que está chegando aqui para a igreja, amém? Amém. Sabe que eu não sou de ficar em cima de ninguém. E foi uma coisa assim que Deus fez de uma forma tremenda. Por que ele fez? Porque o próprio casal se apresentou dizendo que aceitou a igreja. Não precisa da gente, né? Na verdade, então deixa o Espírito Santo trabalhar. Deus sabe a hora, vem da cara.
Amém? Vamos orar agora. Senhor Jesus, aqui está a tua filha Tuane. O teu Espírito Santo tem acompanhado a tua filha durante todo esse tempo. Tu és o Deus que realizou um milagre na vida da tua filha. Ninguém pode roubar esse milagre que o Senhor fez. Nós queremos lhe agradecer por mais um ano de vida. Queremos te agradecer pelo privilégio de tê-la conosco aqui nesse ministério. Te agradecer por tudo que ela tem contribuído aqui nesse lugar, porque a tua palavra diz, em 1 Coríntios, que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Tudo que nós fazemos para o Senhor retornará. Seja em saúde, seja em bênção, seja em vitória, seja o que for, mas Ele retorna para nós, que o trabalho nosso no Senhor não será em vão. Então eu agradeço a Deus pelo serviço prestado através da tua filha aqui nesse ministério, para a tua obra aqui nesse lugar. Livra das doenças, livra das enfermidades, cumpre a tua palavra que diz: praga alguma entrará na nossa terra. Nós abençoamos a tua filha e nós oramos no nome do Senhor Jesus. E a igreja que crê diga glórias a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Eu vou finalizar o culto, mas Antônio, chega aqui. Diácono Antônio, diaconisa Elane, completaram mais um ano de casados. Amém, irmãos? E nós está no quadro de aviso da igreja. Outra coisa, querido, você que é na igreja, sempre procure olhar o quadro de aviso para saber o que vai acontecer. Nós temos lá no quadro de aviso tudo que vai acontecer neste ano. Está até junho, depois da outra reunião, vai chegar até dezembro. Aqui está o casal. Completar dia 10. Eu sei que foi para o restaurante. Foi não? Foi? Não. Vai aí. Hoje chega até mais. Beleza, né? Senhor, nós estamos aqui agora abençoando esse casal que completaram mais um ano de casado. Diante de um mundo e nós estamos vendo as inversões de valores a esse respeito, ainda há casais que prezam pela tua palavra. Amém. E nós estamos aqui agora com eles neste altar, abençoando esse casal. Se nós sabemos que existem momentos também difíceis, momentos contrários, enfim, somos conhecedores disso, mas que o teu Espírito Santo esteja conduzindo os teus filhos com conhecimento e sabedoria para as decisões necessárias. Abençoa os teus filhos, abençoa o lar, abençoa o filho, dê sabedoria a esse casal para cuidar e criar um Mateuzinho sempre na tua presença. Nós abençoamos o casamento de vocês no nome do Senhor Jesus, e a igreja diga amém e aplauda o Senhor Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Jéssica sempre que pode, a Jéssica tem que voltar a cantar. Ô Jovem, você lá atrás, você mesmo está olhando para mim, diaconisa Rosana, voltar a adorar a Deus aqui no altar também. Valeu? Senhor Jesus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Obrigado porque nós nos alimentamos nesta noite com a tua palavra. Vamos sair daqui alimentados. Mas que este alimento não venha sair de nós no decorrer desta semana. Que nós possamos entender que nós somos filhos seus, Senhor. Que nós fomos recriados pelo teu Espírito Santo. Que nós possamos entender que mesmo nessa semana, se vierem a adversidade, a dificuldade, os problemas certamente virão. Mas que nós somos filhos seus, escolhidos seus. E contigo nós venceremos todas as coisas. Porque se o Senhor morreu, o Senhor nós morremos, se o Senhor ressuscitou, o Senhor nós ressuscitaremos, diz a tua palavra também. Então, muito obrigado pelo alimento da tua palavra nessa noite. Obrigado pela semente lançada pelos teus filhos. Abençoamos todos os dizimistas e todo ofertante que tem colaborado para que a porta dessa igreja continue aberta para aqui ministrar a tua palavra. Leve agora cuidado por ti, guardado pela tua presença.
Livra dos homens malignos, do homem sanguinário, do malfeitor, das balas perdidas, do acidente, do roubo e do assalto. E agora, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja com a igreja que foi da pátria divina pelo teu sangue, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja